Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 163. Título: Agradecer. E sede agradecidos. Paulo aos Colossenses 3,15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida, de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até ao último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve à causa divina, através de sofrimentos inomináveis, por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, bom dia, boa noite a todos. Estamos aqui uma vez mais reunidos para darmos aqui continuidade aos nossos estudos aqui do Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje a gente continua com o Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7, intitulado Retorno à Vida Corporal. E hoje nós temos como objetivo fazer aqui uma leitura sobre os itens 374 até 378. E estes itens encontram-se dentro de uma seção intitulada Idiotismo e Loucura, né? Antes de começarmos o item 374, vale a pena destacarmos, né, que esse termo idiotismo é um termo comumente utilizado na época, um termo científico utilizado na época de Kardec, ou seja, na época em que Kardec organizou o seu material. A ciência, a medicina fazia uso desse termo para designar, né, pessoas cuja o órgão, o cérebro, possuía, né, algum tipo de dano, de tal forma que
essa pessoa não poderia fazer uso pleno, né, das suas faculdades para aprender, para se comunicar, né? Então, na tradução que se mantém, né, hoje, utiliza-se esse termo, apesar de que o termo atualmente, né, se tornou pejorativo, mas era o termo utilizado na época, né, pela própria medicina. E lembrando, né, antes de entrar no item 374, que nós já estudamos no item 371, e é importante que eu destaque isso aqui, que no item 371 vocês leram a seguinte pergunta: tem algum fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? Ou seja, aquela pessoa que nós identificamos que possui uma dificuldade para aprender, para se comunicar, e isso a gente está entendendo aqui que essa dificuldade tem a ver com o seu órgão, o cérebro, que não está completamente formado ou completamente conectado. A resposta dos espíritos é não tem nenhum fundamento essa hipótese, né? Porque todos encarnados têm uma alma humana, inclusive aqueles que nesta encarnação nós estamos identificando como indivíduos que apresentam esta dificuldade intelectual, ou seja, não conseguem se comunicar, não conseguem aprender, né? E em um cenário muito mais limitado. Então eles dizem que isso não tem nenhum fundamento, essa hipótese. Todos eles têm uma alma humana e muitas vezes mais inteligentes do que pensais, e que sofre a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, do mesmo modo que o mudo sofre a de não poder falar. Então isso é um ponto importante. Todos, né, essas pessoas que atualmente encarnadas apresentam essa dificuldade, né, eles são seres também inteligentes. O que acontece é que a ferramenta de que dispõe na encarnação atual para exercer sua vontade, né, e colocar em prática suas faculdades é uma ferramenta que não está completamente com todas as suas conexões e funcionalidades em perfeito estado. É isso que acontece. Então a gente tem que destacar esses dois pontos, e agora a gente pode ir para o item 374, que é o item do nosso estudo, que diz assim: o idiota, no estado de espírito, tem consciência do seu estado mental. Então, de novo, aquela pessoa que atualmente está encarnada em um organismo físico, cujo cérebro não se encontra em perfeito estado de funcionamento, ele sofre de alguma deficiência, né, de má formação, não tem todas as conexões. Será que o espírito que está encarnado, né, nesse organismo físico, ele tem consciência do seu estado mental? Quando ele se encontra no estado de espírito, com E maiúsculo, ou seja, na sua individualidade, ele como na situação de estado de espírito? Resposta dos espíritos: sim, né? Eles têm consciência, muito frequentemente. E este ser compreende que as cadeias que entravam no seu voo são uma prova e uma expiação. Significa que o espírito, né, aquele ser com E maiúsculo, aquela individualidade, quando ele está pleno de si, ele consegue compreender que aquele organismo físico, que é a ferramenta de trabalho dele naquela encarnação, faz com que ele não consiga se manifestar plenamente. Ele tem essa consciência e ele compreende frequentemente que as cadeias que entravam no seu voo, ou seja, essas dificuldades existentes no seu organismo físico, são uma prova, né? São uma prova e uma expiação. Agora vamos falar sobre o 375. Qual é a situação do espírito na loucura? Vamos ver a resposta. O espírito no estado de liberdade recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Encarnado,
porém encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com a ajuda de órgãos especiais. Foi o que nós comentamos. O espírito, né, a individualidade, o espírito com E maiúsculo, ele tem uma série de faculdades, né, de atributos, que quando ele está encarnado, no momento, né, durante esse período encarnado, para que ele possa exercer determinadas ações na matéria, essas ações, apesar de partirem de sua vontade, elas demandam, né, uma atuação do seu organismo físico. E claro que o mesmo acontece do ponto de vista das impressões que ele recebe do meio, né? Então, se ele é capaz, no estado de espírito, no plano espiritual, de receber impressões, de perceber, né, vários estímulos simultaneamente, com diversas intensidades, quando esse espírito se encontra encarnado, temos então que lembrar que a ação do meio ao nosso redor será sentida, né, será observada por nós, dependendo do nosso organismo físico, né? Até a gente pode relatar casos em que eu não sei, determinadas doenças em que o indivíduo perde um pouco de sensibilidade, talvez em uma parte do corpo. Então, se nós perdermos sensibilidade, por exemplo, no dedo, e alguém com uma faca, né, e a ponta da faca pressionar nosso dedo, é claro que todos nós, no estado normal, vamos ter essa impressão no nosso sistema orgânico, né? Nosso sistema nervoso central, nós vamos sentir uma dor, nós vamos então reagir de forma instintiva a remover o dedo daquela configuração. Porém, se o indivíduo está passando por alguma dificuldade orgânica, ele tem alguma doença em que perde aquela sensibilidade daquela ponta do dedo, se ele estiver olhando em uma outra direção e alguém colocar a ponta da faca na ponta do dedo, por conta dessa perda de sensibilidade, ele não vai ter essa impressão, né? Ele não vai ter essa impressão. E isso que ele diz aqui, que no estado de liberdade, o espírito recebe diretamente suas impressões e exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou o conjunto desses órgãos seja alterada, sua ação ou suas impressões naquilo que concerne a esses órgãos ficam interrompidos. Então é claro que se nós temos acesso aqui, né, aos quadros, eu estou falando aqui quadros, são de visão, né, porque nós temos aqui um sistema ocular em pleno funcionamento, o simples fato de colocarmos aqui as mãos sobre os olhos vai impedir de termos acesso à sucessão de eventos que vão se passar na nossa frente. Agora, nós sabemos também que caso aconteça, né, alguma alteração nos nervos dessa região ou alguma doença afete como as informações do glóbulo ocular vão para o cérebro, nós também não teremos essa capacidade de observar a sequência de eventos que se passam ao nosso redor. Então é isso que ele diz aqui, que se um órgão tiver algum comprometimento, tiver alguma alteração, então a ação, né, as impressões e a ação que dependa desses órgãos também poderão ficar interrompidas. E o que ele diz aqui, se ele perde os olhos, torna-se cego. Se perde o ouvido, torna-se surdo. Imagina agora o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade seja parcial ou inteiramente atacado ou modificado. E te será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos, né, ou desfigurados, deve lhe resultar uma perturbação, algum tipo de perturbação, não é? Da qual, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas não é senhor para deter o curso. Significa que o espírito, né, ele tendo consciência disso,
ele não teria como alterar, né, seria algo involuntário, quer dizer, um acidente, por exemplo, que venha a danificar uma parte do cérebro, né, vai fazer com que todas as ferramentas daquele organismo associadas àquela região fiquem comprometidas. Sejam ferramentas que permitam que ele tenha uma percepção, né, o olfato, a visão, né, a fala, sejam algumas ferramentas do organismo que permitam que ele exerça determinada ação. E é o que ele diz aqui, o espírito, não tendo mais a serviço senão órgãos incompletos ou desfigurados, deve lhe resultar então como consequência uma perturbação, da qual por si mesmo e no seu foro íntimo ele tem consciência, mas ele não é senhor para deter o curso. Aí Kardec faz uma outra pergunta. É então sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Resposta dos espíritos, sim. Mas é preciso não perder de vista que do mesmo modo que o espírito atua sobre a matéria reage sobre ele em uma certa medida. E que o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência da qual não se livra senão depois de sua completa separação e de todas as impressões materiais. Então, o ponto importante, né? Primeiro é que quando a gente observa esse estado, né, de alterado, o que ele quer dizer é que de manifestação, ou seja, de compreensão, de nível de compreensão relacionado à intelectualidade, né, de se comunicar, de concatenar ideias. A pergunta é muito direta. É sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Sim. Né? Então ele é bem assim enfático. Sim, é o corpo, né, e não o espírito. Agora, é claro, né, que o espírito atua sobre a matéria, e da mesma forma que o espírito atua sobre a matéria reage sobre o espírito em uma certa medida, né? Então o espírito ele acaba ficando impressionado, ele vai ter uma certa impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. É claro que isso vai deixá-lo marcado, né, possivelmente por algum tempo. E por isso que ele diz aqui, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência, da qual não se livra senão depois de sua completa separação de todas as impressões materiais. A pergunta 376 diz: por que motivo a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Resposta dos espíritos, muito pragmática, muito direta. O espírito sofre com o constrangimento que experimenta e com a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente. Ou seja, o espírito tem a consciência do si, né, de si, da sua individualidade, mas ele não consegue atuar da forma como gostaria, porque aquela ferramenta orgânica, o corpo, não está em pleno funcionamento. Então ele não tem como atuar no mundo físico como ele gostaria. Assim como as informações que chegam até ele podem chegar de formas deturpadas, né, por conta do organismo físico estar alterado. Agora, olha o que ele diz aqui, né? O espírito sofre o constrangimento que experimenta com a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente. Por isso, busca na morte um meio de romper os seus laços, ou seja, os laços que prendem o espírito ao corpo físico. Pergunta 377.
O espírito do alienado se ressente depois da morte, do desarranjo de suas faculdades, ou seja, dada que a morte do corpo físico aconteceu, o espírito, né, como é que ele pode analisar, como é que ele poderia olhar para aquela encarnação na qual ele esteve trabalhando com um organismo físico com alterações que não o permitiam se manifestar de forma adequada, nem usar suas faculdades intelectuais. Como é que ele vê? Ele sente... ele se ressente? Resposta. O espírito pode sentir algum tempo depois da morte, até que esteja completamente desligado da matéria, como o homem que acorda se ressente algum tempo da perturbação em que o sono o mergulha. Significa que o que os espíritos nos dizem é que realmente o espírito, né, ele vai ter, após a morte, por um certo período de tempo, ele pode sentir, né? Ele pode ter essa impressão. Porém, à medida que o tempo passa, e é claro que à medida que o tempo passa, é algo que vai estar relacionado aqui intimamente ao espírito e à forma como ele está compreendendo a vida, não é? Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouco menos, mas como o homem que acorda se ressente algum tempo da perturbação que o sono o mergulha. Mas o mais importante é que esse ressentimento ele vai passar, né? Quando ele estiver completamente desligado da matéria. Mas essa é uma informação que vai fazer parte, né, da história evolutiva daquele ser, né? Claro que foi uma encarnação e a gente sabe que todas as nossas encarnações nós vamos aproveitar as experiências para o nosso aprendizado intelectual e moral. Então, é claro que aquele espírito, né, que encarnou naquele organismo físico, que apresentava, então, determinadas dificuldades de se expressar ou de colocar em prática as suas vontades, exercer as suas qualidades, né, ou o que ele tinha de conhecimento, que ele pudesse levar isso para a matéria, ele não vai poder usar, mas tudo isso tem um propósito, né? E o espírito, após esse período, ele vai sim, né, ter aprendido algo do ponto de vista a torná-lo um ser, né, melhor, né? Ele vai ter dado um passo na sua caminhada evolutiva. E agora o último item, 378. Por que a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? A resposta é uma lembrança. Um peso oprime o espírito. E como ele não teve conhecimento de tudo o que se passou durante sua loucura, precisa sempre um certo tempo para se pôr ao corrente. É por isso que quanto mais durar a loucura durante a vida, muito mais tempo dura a opressão, o constrangimento depois da morte. O espírito liberto do corpo se ressente algum tempo da impressão dos seus laços. Ou seja, é claro que isso, como a gente tinha comentado no item anterior, é claro que isso vai deixar uma marca, né? Porque o espírito estava encarnado. Então, os eventos que se passaram naquela encarnação estão com ele. Ele vivenciou aquelas experiências pelas quais ele passou em família, né, ou com outras pessoas. Aquilo está com ele, né, e vai ficar com ele. Como ele diz, é uma lembrança, né?
Agora, tem coisas muito positivas, possivelmente, também aqui, né? Porque diz assim, um peso oprimiu o espírito. E como ele não teve conhecimento de tudo que se passou durante sua loucura, precisa sempre um certo tempo para se pôr ao corrente. Agora, imaginemos, né, esse espírito perceber que mesmo estando, assim, não estando no seu estado pleno de consciência, de poder atuar, de poder aprender, talvez num estado de consciência já liberto, né, ele possa observar que mesmo assim os seus familiares o amaram imensamente e cuidaram dele, né, da forma mais amorosa que poderiam ter cuidado, né, estando com ele, apoiando, o amando, né? Então, mesmo que ele não pudesse interagir tanto, talvez, né, mas mesmo assim ele foi sempre amado. Então, com certeza, lembranças muito boas também estarão com ele, não é? Bom, então eu acho que a gente fechou aqui, nós vimos essas perguntas, né? 374 até 378, falamos então aqui sobre loucura e falamos sobre idiotia, né? Lembrando então o comentário que eu fiz no início sobre o termo comumente utilizado pela medicina na época de Kardec, né? Só para que a gente possa destacar a leitura que nós fizemos aqui. Fechamos por aqui. Desejo a todos uma ótima noite e que fiquem todos com Deus. Até logo.